Obrigada a você, Hélio. Obrigada, Casa de Batuíra. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Família Batuíra, boa tarde. Vamos nós ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item que nós vamos trabalhar intitula-se Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Quem nos traz essa mensagem é São Luís, em Paris, no ano de 1860. É um esclarecimento para todos nós, porque certamente que algumas vezes fazemos determinadas coisas para mostrar que fizemos, e não porque sentimos a importância daquele ato, né? Queremos mostrar que somos importantes, que sabemos fazer, queremos dar uma aparência a um ato que não é verdadeiro, né? Que a intenção não foi a de fazer aquilo por um dever, por um prazer, mas sim para mostrar uma coisa que não é verdade. E quando ele pergunta sobre morrer, procurar morrer num campo de batalha para parecer um herói, sabendo que está indo para uma empreitada fatal, buscar a morte no campo de batalha, ou seja, se precipitar numa ação em que ele sabia que ia ser fatal. Não estar preparado para aquela ação é estar se colocando fatalmente diante do perigo, né? E então, São Luís nos adverte que não há nenhum mérito nessa ação, que é uma ilusão de quem pense que, ao fazer uma coisa que não está dentro de si como verdadeira, ou seja, ele não estava pedindo aqui para o indivíduo dessa dúvida de Kardec, né? Ele não estava pedindo para ir para a guerra para honrar o país, para ser mais um a lutar pela pátria, e sim porque ele estaria querendo se esconder por trás de um título para não parecer que, na verdade, era a morte que estava buscando. E nós não temos o direito de buscar a morte. A vida quem nos dá é Deus, e a recolhe quando achar por bem, quando é cumprida a nossa missão. Precisamos ser fortes diante das dificuldades que a vida nos apresente, buscar o amparo da espiritualidade amiga, de Deus, de Jesus,
de quem o indivíduo possa ter como seu protetor, como aquela entidade que lhe dá força, em vez de buscar a morte. A angústia dos problemas materiais passa. Temos que ser fortes no sentido de lutar, de buscar, de nos abrirmos, porque muitas vezes o indivíduo enfraquece por orgulho, por não buscar ajuda, por não abrir seu coração a mais alguém, se confessar derrotado, se confessar incapaz de ir adiante, quando muitas vezes poderia ser ajudado, quando o problema está prestes a se resolver e o indivíduo não consegue esperar a solução buscada, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A nossa vontade não nos dá o direito de querer que Deus faça a nossa vontade na hora em que estamos pedindo. Precisamos ter a paciência e continuar na luta, continuar trabalhando, continuar buscando alternativa, continuar acreditando que não estamos abandonados, que Deus não nos abandona a hora nenhuma, que Ele nos dá um guardião para nos amparar nas nossas dificuldades, mas temos que buscá-lo, temos que confessar a nossa dificuldade, temos que confessar a nossa fraqueza, a nossa descrença e também a nossa incapacidade, porque muitas vezes buscamos fazer alguma coisa que não está ao nosso alcance, como temos visto muitos casos, né, de pessoas que se endividam porque acreditam que o cartão de crédito vai lhe dar tudo o que precisa quando não tem condição de pagar aquela dívida que contraiu. Então, por que fazer a dívida? É preciso medir a nossa capacidade de luta, porque saber qual é a nossa capacidade de pagamento é saber a nossa capacidade de luta. E, tendo acumulado a dívida, tem dificuldade de pedir ajuda. E outras vezes, muitas pessoas vão pedir ajuda às pessoas erradas, não aquelas que lhe podem ajudar com um bom conselho, porque acha que vai ser criticado, porque acha que primeiro vai falar que ele agiu errado, então vai em busca de ajuda com aquele que vai colocá-lo em maior dificuldade. E acumulando essa dificuldade, se vendo numa situação difícil, busca a morte, para não sanar o problema que o próprio criou e para não ouvir crítica, censura. Isso é orgulho e nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque são males que trazemos de muitas encarnações passadas, por termos sido, talvez, criaturas que podemos desfrutar de postos elevados e, estando em situação de menor possibilidade na presente encarnação, nos colocamos como vítimas. E não é por aí. Temos que ter confiança em Deus, em nós mesmos. Precisamos ter fé em nós mesmos, que somos capazes de lutar, de reverter o problema, buscando ajuda humildemente, trabalhando para vencer a dificuldade que está vivendo. Nenhuma paixão pode ser mais importante, mais valorosa do que a nossa própria vida. Lutemos e vençamos com fé, com confiança em Deus e em nós mesmos. E vamos à nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade desse tema para a nossa reflexão, na nossa vida, no nosso dia a dia, e ampararmos aquele que vem a nós em dificuldade. Deus, nosso Pai, cheio de amor e bondade, que nos dá tanta oportunidade na nossa vida. Agradecemos, Senhor, pelo esclarecimento trazido por São Luís nesta tarde, para nos fortalecer, para nos
levar adiante nas nossas dificuldades, vencendo o nosso orgulho, no momento das nossas dificuldades maiores, que possamos lembrar desse conselheiro amigo e buscarmos, se não dentro dos nossos familiares, do nosso convívio, com aquele personagem amigo que nós teríamos vergonha de segredar nossa dificuldade, mas que é o momento de abrir nosso coração. E se recebermos um não, Senhor, dá-nos força para ir adiante e pedir a mais alguém, a Ti, a Jesus, aos espíritos amigos para nos orientarem. Ampara-nos, Senhor, nesta tarde, ampara a nossa família Batuíra, ampara os nossos irmãos que partiram na ilusão de que findariam seus problemas ao buscarem a própria morte. Que eles recebam a luz do esclarecimento pelos espíritos amigos para superarem as dores, as dificuldades que estão sentindo, que estão vivenciando no momento. Que estendam a mão a Jesus, que peçam socorro, que Jesus nos ampare a todos, envolva a nossa casa, a nossa família, e fiquemos na paz de Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos.